Muito boa noite, sejam muito bem-vindos à edição desta terça-feira, dia 28 de janeiro de 2025, do Cidadania SA. Hoje o programa está lotado de notícias, infelizmente não achamos nenhuma notícia boa, embora essa primeira eu acho até que é uma notícia boa. Como todas as noites aqui comigo, Alice. Alice, uma ótima noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Jaime. Boa noite, pessoal. Vamos começar com o DeepSeek. Para quem não viu, esse é um novo modelo de inteligência artificial chinesa que superou o ChatGPT nos Estados Unidos e derrubou as ações de empresas. A alternativa mais barata de inteligência artificial, o aplicativo desenvolvido pela China, tem código aberto. A queda das ações de empresas vinculadas às inteligências artificiais, como NVIDIA e a Oracle, nesta segunda-feira, dia 27, segunda-feira ontem, está ligada à ascensão do assistente de inteligência artificial DeepSeek, de uma startup chinesa. O novato ultrapassou recentemente o seu concorrente, o ChatGPT, em número de downloads na App Store e se tornou o aplicativo gratuito com a melhor avaliação da loja Apple americana. O que você tem a falar sobre isso, Jaime? Eu adoro, né? A gente quer concorrência. E assim, esse negócio da China aqui é fantástico, que eles gastaram quase nada. De acordo com o índice da Nasdaq, a bolsa norte-americana que reúne as empresas de tecnologia, as ações da Nvidia tiveram uma queda de 10%, que são a responsável pelo chat GPT, né? Enquanto as da Oracle recuaram 8% nas negociações pré-abertura de segunda-feira. E aqui fala dos contratos futuros, negócio de bolsa é chato pra caramba, não me interessa. Mas assim, o DeepSeek foi lançado no último dia 10 e vem na contramão das empresas norte-americanas que têm investido na tecnologia de IA, como a Apple, a Microsoft e a Meta, trazendo uma alternativa viável e mais barata de inteligência artificial e colocando em questão a sustentabilidade dos gastos. Por quê? Porque os Estados Unidos falou assim: a gente não vai mandar chip para vocês, não. Esses chips que a Nvidia faz, tá, não sei o quê, não vai mandar. Nada. Aí o chinês falou: não vai mandar? Beleza, não vai? Tá bom, deixa comigo aqui que eu resolvo. Pegaram lá um chip de geladeira, eu estou exagerando, obviamente, e fizeram um negócio muito mais barato, eficiente e mais e melhor, assim, basicamente. Ó. Segundo a empresa, o treinamento do DeepSeek V3 exigiu um poder de computação dos chips NVIDIA H800 um valor abaixo de 6 milhões. Isso aí não é nada, né? E assim, eu acho fantástico mesmo. Primeiro, ela é de graça. O chat GPT, para você usar tudo que ele tem, você tem que pagar acho que $20 por mês, alguma coisa assim. E essa daqui é de graça e você consegue baixar na sua máquina o código. Se você entender desse tipo de coisa, você pode baixar o código na sua máquina, se tiver um PC ou um note bom, e você pode até melhorar o negócio se você entender de programação e tudo mais. Então, assim, é fantástico isso aí. Eu já ouvi hoje, o que, que a gente começa a ouvir? Ah, mas você vai passar todos os seus dados para a China comunista. Primeiro que a China é comunista. Vamos estudar um pouquinho, né? Vamos aprender um pouquinho, né? E meus queridos, amados telespectadores aqui do nosso querido programa, Alice, minha querida parceira, tudo que a gente faz é ouvido pela galera dos Estados Unidos. É o Google, é a Meta, é a Microsoft, todo mundo sabe tudo que a gente faz. Eu já falei dos testes, é simples. Simples. Outro dia eu assisti um vídeo do cara explicando como passar o café para ele ficar com mais sabor. Muito bem. Eu só recebo anúncio de café. Amor. É um inferno na tela. Você entra nas redes sociais, vem lá, compra o café de não sei da onde, que não sei o que, não sei o que lá. Então, tudo que a gente faz, ele já ouve. A vantagem do DeepSeek é que você consegue baixar na sua máquina e usar offline. Não vai para lá o que você está fazendo. Então, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E por falar em maravilhoso, já que a gente está falando em Big Tech, procurem a entrevista do Bill Gates que ele deu ontem. O que ele falou do tio da Tesla. Tá? É que não deu tempo de botar no jornal de hoje, porque tem muita coisa. Mas vamos assistir a entrevista do Bill Gates. Você viu, Alice, a entrevista do Bill Gates? O que, que ele falou do Musk? Não? Vi sim. O que, que ele falou do Musk? Fala. Sensacional, sensacional. O que, que ele falou do Musk? Vamos ver se você tem coragem de falar.
Não, eu não tenho coragem de Não tem, né? pensar. Exatamente. Mas, enfim, falando em Musk, vamos lá com o pacotão do Laranjão. Isso. Nós apelidamos com o pacotão do Laranjão porque tem muita notícia sobre ele. Trump diz que o Brasil está entre os países que querem mal aos Estados Unidos e cobram muita tarifa. O presidente dos Estados Unidos também incluiu o país no grupo dos que querem mal ao país que ele governa. O Laranjão voltou a mencionar o Brasil nesta segunda-feira, ontem, entre os governos que taxam demais. Ele também incluiu o país no grupo dos que querem mal aos Estados Unidos durante um discurso a correligionários na Flórida. Sobre o que ele falou: coloque tarifas em países e pessoas estrangeiras que realmente nos querem mal, disse Trump. A China é um grande criador de tarifas, Índia, Brasil, tantos países. Então, não vamos deixar isso acontecer mais, porque vamos colocar a América em primeiro lugar, sempre chamando os Estados Unidos de América, sempre colocar a América em primeiro lugar, afirmou. Você tem a falar sobre o nosso Presta laranjão? atenção os países que ele citou nominalmente aqui: China, Índia e Brasil. Caros colegas, o que esses três países têm em comum? Diga para mim, Alice. O que liga esses três países? Você sabe? Não, não sei. Os três fazem parte do BRICS. Hum. E ele está se borrando de medo do crescimento do BRICS, inclusive deles criarem ou adotarem uma outra moeda para o BRICS que não seja o dólar. E ele está morrendo de medo disso. Ele não ataca a Rússia porque a Rússia já é atacada por ele normalmente. E coitada da África do Sul não tem tanta relevância, né? E tem mais os outros países que agora são 9 países no BRICS. Então, assim, ele já tinha falado do Brasil em novembro, ó, nós vamos tratar as pessoas de forma muito justa, mas a palavra recíproco é importante. A Índia cobra muito, o Brasil cobra muito. Se eles querem nos cobrar, tudo bem, mas vamos cobrar a mesma coisa, disse Trump à época durante uma entrevista lá na Flórida. Toda vez que ele vai na Flórida, ele fala besteira. Já reparou? Será que é o calor que dá uma fritada no cérebro dele? Que é impressionante. Toda vez que ele vai para lá, ele fala besteira. Então, assim, ele tem muito medo da ascensão do BRICS e do BRICS adotar uma outra moeda que não seja o dólar. E é muito engraçado ele falar isso, aumentar as taxas, que ele não sabe, ou talvez ele saiba, mas ele é um malucão, vai aumentar a inflação lá dentro, porque vai aumentar o custo dos produtos. Se vai aumentar a taxa de importação, o preço do produto vai aumentar, a inflação aumenta também. Então, é um maluco sem tamanho. Conta a próxima dele, Alice. A próxima. Ele impõe meta de 1,2 mil a 1,5 mil imigrantes presos por dia, diz Washington Post. Procurado pelo jornal, Casa Branca informou apenas que história sobre metas era falsa, sem dar mais detalhes. Agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, ICE, receberam ordem do governo de Donald Trump para aumentar o número de prisões de imigrantes. Segundo publicou o jornal The Washington Post, o presidente pretende que a campanha de deportação em massa aumente de centenas para esses valores, de 1,2 a 1,5 mil prisões por dia, que é um assunto que nós começamos a comentar ontem, sobre a situação degradante com que essas pessoas estão sendo tratadas e aprisionadas, né, Joane? Então, é aquilo que a gente falou ontem, a gente vem falando há um bom tempo, estão sendo presos no trabalho, estão lá trabalhando, e assim, infraestrutura nos Estados Unidos está indo para o saco, o pessoal do Texas está puto com ele. Por quê? O que tem no Texas? Muita agricultura. Você acha que eles usam o quê? Americano, norte-americano lá para trabalhar na lavoura? Não, eles usam tudo imigrante e na maioria ilegal. Então o cara tá tirando eles. E outra, eles investem muito em energia eólica no Texas. E o que o gênio quer fazer? Drill, baby, drill. Ele quer o quê? O ouro líquido, que é petróleo, quer furar petróleo. Então, o cara é um gênio, realmente. Mas, assim, essas metas foram informadas aos chefes do ICE no último sábado, dia 25.
De acordo com 4 pessoas entrevistadas pelo Washington Post, que não, né, não deram os nomes, foi sob anonimato, foi informado aos funcionários que cada um dos escritórios da agência deveria fazer 75 prisões por dia. Se esse número não for alcançado, os gerentes serão responsabilizados. O responsável pela política de fronteiras da Casa Branca, você lembra? O czar das fronteiras, o Tom Homan, repetiu há semanas que o serviço não iria conduzir batidas em massa e que os agentes iriam priorizar imigrantes que tivessem antecedentes criminais e que fossem membros de algum grupo criminoso. No entanto, agora, com essas cotas e as autoridades estando sob maior pressão, possivelmente vai pôr imigrantes que não cometeram. Vai entrar todo mundo no balaio. Ah, você não é dos Estados Unidos? Vem, filho, vem, só vem, que eu preciso bater a cota. Não sei se vocês lembram, não sei se a Alice deve lembrar. Teve uma época que a polícia de São Paulo, o Detran também, o pessoal da CT, tinha metas de multas diárias. Você lembra disso, Alice? Lembro. Não sei se ainda existe isso, mas teve uma época que era isso aí. Ó, de acordo com a agência, na última terça, dia 21, foram menos de 400 imigrantes detidos. Já no fim da semana, o número diário chegou a 600. No sábado, voltou a cair para 286. Apesar de estar chamando a atenção agora, essa não é a primeira vez que Trump cumpre com a promessa de deportar imigrantes. Em 2019, em seu primeiro mandato, Trump realizou mais de 200 mil deportações. Biden também colocou em prática e deportou 271 mil pessoas em 2024, o maior número em uma década. Porém, nos dois casos, a agência cumpria a política de não realizar batidas indiscriminadas, conforme estão sendo feitas no segundo ano de Trump. Então, você vê assim, o Biden também fazia, mas o Biden era menos burro do que o nosso amigo. Ele não ficava alardeando o que ele estava fazendo, mas ele também fazia. E tem um vídeo muito triste da Selena Gomez, não sei se você viu, ele estava chorando por conta de todas essas deportações. Você precisa ver os comentários das pessoas, dos brasileiros falando. É isso mesmo, tem que ir, viva os Estados Unidos. É uma coisa nojenta, é asquerosa. Tem mais uma notícia, essa daí é fantástica, vai. Fechar com chave de ouro o dia sobre o Chave de estrume, você quer dizer, né? Google Maps vai alterar o nome do Golfo do México para Golfo da América nos Estados Unidos. Usuários do Google Maps que estiverem fora dos Estados Unidos verão os dois nomes, caso o país não tenha uma designação oficial para o local. O Google afirmou em uma postagem nas redes sociais que vai alterar o nome do Golfo do México para Golfo da América em sua plataforma Google Maps, assim que a alteração for adotada por órgãos oficiais do governo americano. Inacreditável, né? Não, vamos abrir aspas para o comunicado da empresa no X. No X, né? Já recebemos algumas perguntas sobre nomenclatura no Google Maps. Temos uma prática antiga de aplicar mudanças de nome quando elas são atualizadas em fontes oficiais do governo. Para unidades geográficas nos Estados Unidos, é quando o sistema de informações de nomes geográficos é atualizado. O Golfo do México não fica nos Estados Unidos. Ele fica no México. O Trump não tem ingerência sobre o nome do negócio que não é dele. O Google é uma piada. Isso tudo é uma piada. Eu não vou nem comentar isso aqui, Alice. Vai para o próximo, que isso aqui é uma excrescência sem tamanho. Vamos lá para o Brasil, para uma outra notícia Essa daqui é para dar risada. inacreditável. O alívio cômico do dia, hein, pessoal? Exército quer captar 4 milhões pela Lei Rouanet para a realização de shows e reforma de museu. 2 projetos da instituição já foram aprovados pelo financiamento. Uma portaria publicada em janeiro de 2025 pelo Ministério da Cultura passou a autorizar diversas entidades a captar recursos via Lei Rouanet para a realização de eventos culturais. Com 2 propostas aprovadas e publicadas no Diário Oficial da União, está o Exército Brasileiro. O que você tem a dizer sobre isso? Pô, os caras são muito cara de pau. Eles ficaram descendo o cacete nisso aí anos. É, tudo para vagabundo, artista vagabundo, da Lei Rouanet. A gente tá dando dinheiro para esses artistas porcaria. Aí vai o Exército Brasileiro.
e apresenta duas propostas. A primeira, apresentada pela Fundação Cultura do Exército Brasileiro, mas isso eu não sabia que tinha cultura no Exército Brasileiro, né? E aprovada pelo secretário da Economia Criativa e Fomento Cultural, Enilton Parente de Menezes, permite o financiamento de apresentações da Banda Sinfônica do Exército no valor de R$ 690 mil. O projeto se propõe à execução de apresentações musicais pela Banda Sinfônica do Exército, tendo por finalidade a popularização da música erudita. Isso aqui é chamar a gente de idiota, né? Quem que vai querer ouvir a Banda do Exército? O segundo é pior. O projeto quer reformar o Museu do Exército. A segunda proposta, intitulada Experiências Imersivas do Forte do Brum, deve custar 3,6 milhões de reais. O Forte do Brum, construção do século XVIII, situa-se em Recife, Pernambuco, e abriga um museu militar gerido pelo Exército Brasileiro. Na descrição do projeto consta a seguinte justificativa. Prestem bem atenção para essa aspa. Desenvolvimento e a implementação de experiências imersivas no acervo do Museu Militar do Forte do Brum, em Recife, com adequações das infraestruturas existentes para aprimorar a segurança e modernização da estrutura, dos equipamentos e das pessoas, bem como o aperfeiçoamento da acessibilidade, democratização e ampliação de acesso, além da elaboração de vídeos culturais institucionais. O que eu quero saber, querida Alice, é se nesse museu vai estar também a foto de todo mundo que foi morto pela ditadura militar, as pessoas que foram perseguidas ali em Recife. Porque, assim, para que precisa um museu militar de um país que nunca entrou numa guerra? Exército serve para pintar calçada no Brasil, não mais nada. Mentira, tem que proteger as fronteiras, tudo isso. Mas 3.600.000 reais para reformar um museu do Exército? Quem que vai lá? E assim, pela Lei Rouanet, né? Não é possível que vocês não achem isso uma coisa fantástica. Tipo, é esfregar na nossa cara. A cara de pau dessa gente é uma coisa fantástica, né? Ai, haja paciência hoje. Vai, então, o próximo é para acabar com o dia, hein? Então, hoje, 28 de janeiro, é Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Sim, existe um dia para isso. Por que Mas que não tinha existe? abolido a escravidão? Pois é, não é interessante isso? Então, para que Que existe um coisa. dia como esse, né? Vamos descobrir muitos dados alarmantes sobre toda a situação. Vamos lá. Trabalho escravo. Mais de 65 mil pessoas foram resgatadas nos últimos 30 anos no Brasil. O levantamento do Ministério do Trabalho foi divulgado nesta terça, Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo. Mais de 155 milhões em verbas trabalhistas e rescisórias foram pagas às vítimas desde 2003. Nos últimos 30 anos, o governo federal resgatou cerca de 65,6 mil pessoas em condições de trabalho análogas à escravidão no Brasil, em mais de 8,4 mil ações fiscais. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho. O levantamento considera os resultados desde 1995, ano que foi reconhecida oficialmente a existência de formas contemporâneas de escravidão. Essa definição eu achei, assim, triste, né? Eu tenho uma outra expressão, mas eu não vou usar aqui agora. Mas vai, continua. Desde 2003, mais de 155 milhões de verbas trabalhistas e rescisórias foram pagas às vítimas. Não é possível contabilizar a quantia de anos anteriores, pois o seguro-desemprego do trabalhador resgatado foi implementado somente naquele ano. Os resgates são realizados pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel, coordenado pelo Ministério do Trabalho, além das unidades regionais do órgão dos estados. O que você tem a É, dizer sobre essa primeira parte dessa notícia? isso aí é para quem diz que escravidão não existe mais, né? Não tem, acabou, não tem escravizado mais. Não tem, isso é mentira. Vamos aos dados de 2024. O governo federal realizou 1.035 ações fiscais específicas de combate ao trabalho análogo à escravidão. Essas ações resultaram
o resgate de 2.004 trabalhadores submetidos a condições degradantes de trabalho. No ano anterior, ou seja, em 2023, foram mais de 3.100 pessoas resgatadas, o maior dos últimos 14 anos. As operações de 24 asseguraram o pagamento de mais de 7 milhões em verbas trabalhistas e rescisórias. A política pública de combate ao trabalho escravo alcançou 5.741 trabalhadores, incluindo aqueles cujos direitos foram verificados e assegurados pelos auditores fiscais do trabalho. Vamos às áreas com maior número de resgatados. Foram elas: primeira, construção de edifícios, com 293, cultivo de café, com 214, cultivo de cebola, essa foi fantástica, com 194, serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, com 120, e horticultura, exceto morango, com 84. Os números revelam um crescimento significativo na quantidade de trabalhadores resgatados em áreas urbanas, que representaram 30% do total de pessoas em condições análogas à escravidão identificadas em 2024. No âmbito doméstico, o que é isso, âmbito doméstico? Empregadas domésticas, né? Pessoas que trabalham limpando a casa, cuidando da casa, lá. A Inspeção do Trabalho realizou 22 ações fiscais específicas, resultando no resgate de 19 trabalhadores. Quantas vezes a gente não ouve notícia de fulana foi resgatada depois de 30 anos trabalhando em situação análoga à escravidão? Que a pessoa mora no trabalho e o empregador explora, é uma maravilha, né? Os estados com maior número de ações fiscais em 24 foram São Paulo, 191, Minas, com 136, depois vem Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Já no número de resgatados por estados, os destaques foram Minas, com 500, São Paulo, com 467, depois Bahia, Goiás, Pernambuco e Mato Grosso do Sul. E lembrando sempre que isso pode ser denunciado, tá? E o número de denúncias aumentou bastante. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontou que 3.430 denúncias foram protocoladas no Disque 100 em 2023. 61% a mais que o ano anterior. O ano anterior foi 2022, né? Quem era o presidente em 2022? Pois é. Denúncias desse tipo corresponderam a 19% do total de violações de direitos humanos. Tarará. Em 2024, o número de denúncias subiu para 3.959, o que representa um aumento significativo de 15,4%. Ave Maria. O Código Penal define como trabalho análogo à escravidão aquele que é caracterizado pela submissão de alguém a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou seu preposto. Como denunciar? É o sistema IP, disponível pela internet. Então você entra lá e denuncia. Então denuncie se você sabe de alguma coisa, se você viu alguma coisa estranha. Agora, Alice, me explica aí, explica para nós. Chama o que é essa lista suja? Vamos lá. Gente, tem muita informação aqui e vocês. É muito interessante, para nós também foi muita surpresa, né? De uma série de informações que eles colocaram aí. E então, assim, é imprescindível que nós prestemos atenção a toda essa situação, essa última parte de denunciar, acho interessantíssima, tá? Agora, vamos lá, vamos falar sobre a lista suja. Então, o que é essa lista suja? A gente tem um artigo dizendo que o governo atualiza a lista suja do trabalho escravo, no qual o cantor Leonardo é incluído. Documento público expõe nomes de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão. Lista suja inclui 176 novos empregadores, com destaque para atividades como produção de carvão vegetal e criação de bovinos. O governo federal atualizou essa lista de lista suja, que expõe empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão. Foram adicionados ao cadastro 176 novas pessoas físicas
e jurídicas, sendo 20 delas por práticas de trabalho análogo à escravidão no âmbito doméstico. Agora, a relação conta com 727 nomes. Só que o que chamou a nossa atenção é que essa lista suja, na verdade, não tem uma grande função para salvar as pessoas escravizadas, não é, Jaime? A maior surpresa para mim foi descobrir o nome do Leonardo. Eu faço questão de falar. Calma aí. Cadê? Como é? Emival Eterno da Costa. E, obviamente, que não sabia de nada que estava acontecendo na fazenda dele. Olha lá. Ele foi citado após uma fiscalização em novembro de 23 na fazenda Talismã, em Jussara, Goiás. Na ocasião, 6 pessoas, incluindo um adolescente de 17 anos, foram encontrados em condições degradantes caracterizando escravidão contemporânea. A assessora disse que o caso já foi julgado, se refere a uma parte da fazenda arrendada para outra pessoa, responsável pelo plantio de soja. Então, ninguém nunca sabe nada, né? Mas não vamos esquecer quem o Leonardo apoia na política, não é mesmo? Assim, esse negócio eu não sei para que serve. Eu acho fantástico ter essa lista, mas assim, nessa lista que a Alice falou aí, nós temos prefeito e 5 vereadores eleitos em 2024. Então, para que serve a lista? Se eu acho assim, uma pessoa que está devendo nesse tipo de situação ser permitido se candidatar e ser eleito é um absurdo. E eu vou um por um aqui, se vocês me permitem, porque é de lascar o negócio. Então vamos lá. Carvoaria de prefeito interditada por riscos graves aos trabalhadores. Então vamos lá. O Marcos Rinco, do União, é prefeito reeleito, veja bem, reeleito em Alto do Paraíso de Goiás. É dono da nascente agroindustrial que produz carvão vegetal na cidade. A empresa teve 15 autuações do Ministério do Trabalho em 2021 por não fornecer água potável para consumo, nem banheiros adequados nos postos de serviço. Presta atenção, não tinha água para as pessoas beber. Os trabalhadores atuantes no local eram obrigados a fazer suas necessidades fisiológicas no mato. No local também não tinha papel higiênico, ressalta o relatório da operação. Prestem atenção na resposta do prefeito. Interrogado pelos auditores, Rinco afirmou que no campo não havia instalações sanitárias e que se alguém precisasse, fazia suas necessidades no campo a céu aberto. Se alguém precisar, porque a gente não precisa ir no banheiro durante o dia, quando está trabalhando, ninguém precisa. Mas se você precisar, vai lá e, desculpa o meu português, caga no mato. É isso que ele queria. Rinco foi multado em 34,5 mil reais. Ou seja, olha, é ridículo isso aqui. Vamos para o próximo. O Eduardo Lima, do PSB, vereador em Beberibe, no Ceará, é dono da fazenda Pimenteiras, que produz castanha de caju na região. Na operação realizada de novembro de 22 a janeiro de 23, o Ministério resgatou 22 pessoas, sendo 2 menores de idade, de 16 e 17 anos, que trabalhavam de domingo a domingo em um local sem água e sem banheiro, conforme relatório. De novo, sem água e sem banheiro. Por essa razão, vimos fezes humanas espalhadas pelo chão, tendo em vista que à noite os trabalhadores, por receio e por segurança, faziam suas necessidades diretamente no chão, ao lado das casas, relatam um dos auditores. Em razão do trabalho infantil e análogo ao escravo, Lima recebeu 19 autos de infração. Como as multas não foram pagas, ele está inscrito na dívida ativa da União e deve mais de 315 mil reais. Ele foi procurado pela reportagem e não retornou. Então, um deve 34 mil, o outro 315 mil, está todo mundo eleito. Vamos para o nosso querido Fabiano, do MDB, vereador em Vera Mendes, no Piauí, é dono de uma pedreira, autuada 6 vezes na cidade, após o Ministério do Trabalho resgatar 10 funcionários que moravam em barracos de madeira cobertos com lonas plásticas no ano de 22. Para fazer as refeições, eles improvisavam um fogão com um gradil de ferro e madeira. No local também não havia mesas ou cadeiras. Vale ressaltar que a atividade de extração de pedras, além de uma tarefa árdua, pois é realizada sob o sol causticante o dia inteiro, típico da região, é uma atividade que oferece outros inúmeros riscos à integridade física dos trabalhadores, destacam um dos auditores do trabalho. O vereador está inscrito na dívida ativa com multas pendentes de quase 24 mil reais.
E ele disse que foram tomadas as medidas para corrigir as irregularidades apontadas. Agora vamos para o Manuel Nascimento, do Republicanos, vereador em Amarante, também no Piauí. É dono de uma empresa especializada em extração e britamento de pedras no município. Em 2022, no local, o Ministério do Trabalho resgatou 22 funcionários que trabalhavam sem acesso à água própria para consumo e banheiro. Então você vê que é o normal, não tem água e não tem banheiro. É impressionante. Eles se dividiram em 3 alojamentos de palha precários, sem saneamento básico. Para dormir ao fim de um dia de jornada extenuante, os trabalhadores estendiam suas redes nas estruturas dos barracos, conta um dos auditores. Em razão da exploração, Nascimento foi autuado 14 vezes e tem um débito ativo de 244 mil por multas administrativas. Ele disse que só se manifestará judicialmente, obviamente. Gilvan Macedo, do Avante, vereador em Ipirá, na Bahia, foi autuado em 2023 por não fornecer água potável e não realizar o pagamento do 13º e fundo de garantia para seus funcionários na GM Transportadora e Logística, que também atua com carvão vegetal. Os trabalhadores realizavam o carregamento de carvão sem registro, não recebiam adicional noturno e não tinham folgas. Preste atenção nos valores aqui. A remuneração de todos era por produção. A cada saco de 2 quilos, 2,5 kg e 4 quilos de carvão ensacado correspondiam, respectivamente, a 16 centavos, 25 centavos e 40 centavos. A remuneração por produção levava os trabalhadores à remuneração média de R$ 160 ao dia, antes de descontados almoço, café, transporte e o que os obrigava a um ritmo de produção intenso e exaustivo. O nosso querido ele foi multado pela Justiça do Trabalho em R$ 21.200. E o último, depois vocês entrem aqui, tá tudo no G1, tá? Vai no G1 para vocês verem bem a carinha das pessoas de quem eu estou falando. E o Fernando Morandi, do PSB, é dono da Cerâmica e Carvoaria Morandi, localizada em uma fazenda em Porto Vitória, no Paraná, na mesma cidade em que agora é vereador. Em 22, a empresa foi autuada após o Ministério do Trabalho resgatar 3 trabalhadores. Os funcionários trabalhavam diretamente com a produção de carvão vegetal, na qual parte do trabalho dependia da atuação em fornos de lenha. Eles, no entanto, não tinham acesso aos equipamentos de segurança necessários e o local de trabalho não possuía chaminé nem ventilação adequada, o que deixava os trabalhadores expostos a substâncias tóxicas próprias da queima do carvão. A fumaça produzida impregnava todo o local, tornando o ambiente defumado, inclusive as roupas e cobertores dos trabalhadores. Quem já ficou na frente de uma churrasqueira num churrasco sabe o que é. Agora você imagina você trabalhar o dia inteiro com isso aí, num lugar que não tem ventilação e não tem chaminé. O nosso querido vereador tem uma dívida de 23 mil, foi multado 15 vezes e pagou em 22. Ele foi procurado, mas não se manifestou. Alice, fala um pouco, porque assim, é de embrulhar o estômago, como a vida das pessoas não vale nada. O que importa é o lucro. O cara pagar 16 centavos por um saco de carvão ensacado. As pessoas não terem água para tomar, não ter banheiro, não ter lugar para dormir, não tem condições de trabalho. É para lascar, isso aqui é para lascar. Eu acho que a gente tem que, assim, a gente até tem uma noção de que esse tipo de coisa, mas não nessa quantidade, e não nessa qualidade, ou falta de qualidade, na verdade, né? E totalmente desumano, totalmente inacreditável, e tem que ser feito alguma coisa em relação a isso, para ontem, né? Não tem a menor condição esse tipo de coisa, é um absurdo gigante. E os caras são políticos nas cidades deles. Qual a chance deles serem condenados por alguma coisa? Um deles é prefeito reeleito. Então, assim, é de embrulhar o estômago. Antes da gente terminar, só vou trazer 2 notícias rapidinho aqui. Ontem a gente falou do Milei sobre o feminicídio, né? Ele vai tirar do Código Penal e tal. Para vocês verem a importância disso. Só hoje, dia 28, 2 casos. Marido é preso por morte de personal trainer no Rio de Janeiro, a agressão foi gravada. E uma segunda, a mulher é morta pelo ex-companheiro na porta de hospital no Rio Grande do Sul. É para isso que o feminicídio precisa constar
no Código Penal. Porque senão vira só um assassinato. Só entre aspas, obviamente, né? Mas não. Foi morta porque é mulher. Foi morta pelo cara por ciúmes ou por sei lá o que é. Então, por isso que o feminicídio constar no Código Penal é tão importante. Alice, é isso. Muito obrigado pela sua presença nessa nossa terça-feira, dia 28 de janeiro de 2025. Obrigada, Jaime. Obrigada, pessoal. Prestem atenção nessas notícias. Não deixe passar. Denuncie o que for necessário denunciar e aprendamos. Continuemos atentos a essas coisas horríveis que estão acontecendo para que elas não se repitam. Toda essa reportagem sobre a escravidão está no site do G1 e lá tem o link para o sistema IP, que é o sistema de denúncia, tá? Só vocês darem uma olhada lá no G1. Prestem atenção onde vocês olham as notícias, não confiem em ninguém, leia muito para não ser enganado, como diria o grande Castão Moreira. E é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever. Tem muita gente assistindo e não se inscreve. Se inscrevam no canal, curtam, porque aí quando vocês curtem, o YouTube entende que a gente está fazendo um trabalho legal e manda para mais pessoas terem acesso a essas notícias que são tão importantes no nosso país. Um bom resto de terça-feira, uma ótima quarta-feira para todos vocês. A gente se vê amanhã às 8. Um grande abraço.